Olá, bom dia a todos. Eu sou a Maíra, faço parte aqui do time da Universidade Setorial. Muito prazer estar aqui nessa manhã para recebê-los nesse webinar. Sejam muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre o tema de caixas inteligentes, a nova era de embalagem de papelão. E queremos agradecer muito a Betim por toda a parceria em construir esse webinar com vocês. E sem mais delongas, eu vou estar acompanhando esse webinar, então qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, fico à disposição. E sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso palestrante, o Rafael Teodoro, que é especialista em codificação industrial com mais de 20 anos no mercado de celulose e papel, e vou deixar para que ele apresente e conduza nesse momento. Ok, muito obrigado pela breve apresentação. Bom dia a todos, né? Agradeço enormemente a presença de cada um de vocês e é uma oportunidade muito grande de atualizar, né? De nos atualizar sobre um tema que nós aqui da Betim Code entendemos ser muito importante e muito contextualizado. Tá? Espero que todos estejam bem, estejam ouvindo bem e que a gente tenha um ótimo momento aqui juntos. A dinâmica da nossa apresentação ela está configurada para que a primeira parte a gente faça a apresentação propriamente dita e ao final a gente abra um período para que vocês possam fazer perguntas, possam compartilhar experiências, né, dificuldades, ou mesmo soluções ou questões que tenham sido colocadas para vocês correlacionadas ao tema. Eu entendo, de certa maneira, que é um tema bastante relevante, dado o momento que nós estamos vivenciando, especialmente por isso, esse webinar ele fica gravado, ele fica disponível para que vocês possam compartilhar com os colegas de vocês, para que possam assistir novamente. Ao final, evidentemente, tem o meu contato, tá? Tanto eu quanto todo o nosso time de engenharia, nosso time comercial, nosso time técnico, nos colocamos à disposição de cada um de vocês, especialmente com o claro intuito de levar aquilo que nós entendemos que faz parte de um processo evolutivo, de um processo de tecnologia. E isso cada vez mais terá uma demanda a serem colocadas pelos clientes, pelo mercado como um todo. E é justamente por isso que nós trouxemos esse tema aqui, tá? Mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir. Eu quero, sem antes desse processo, agradecer ao time da ABTCP por abrir essa oportunidade. O projeto da Universidade Setorial tem se formado, tem se configurado como um importante elo de formação dos profissionais envolvidos nessa cadeia de papel e celulose, e nós nos orgulhamos muito de fazer parte desse processo. A Betim Química, enquanto empresa, nós temos 4 unidades de negócio. Essas unidades de negócio elas conversam de forma muito intensa com o papel e celulose na parte química e na parte de codificação. Esse trabalho de hoje, né, que certamente irei apresentar aqui para vocês, ele tem um objetivo muito alinhado com o atual momento e faz muito sentido para esse segmento da indústria brasileira, especialmente por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós estamos percebendo, que haverá de ser uma tendência, que haverá de ser ali uma nova ordem desse processo de construção de embalagens. Né? A embalagem, propriamente dita, ela está dentro desse processo, ela está dentro desse processo de revolução, e a Betim Química tem total condição de cooperar com esse processo, seja através dos produtos químicos. Nós vamos falar hoje aqui de forma bastante detalhada de um desses produtos, mas também com os equipamentos necessários para esse processo de codificação e para auxiliar nesse processo. Meu nome, conforme vocês conseguem visualizar, é Rafael Teodoro, sou responsável hoje pelo processo de comercialização dos produtos Betim Química, juntamente com todo o time comercial, juntamente com o time técnico e de engenharia, que esse conjunto de multidisciplinar é que consegue levar ao mercado as melhores soluções. Né? Nós estamos presentes hoje nas principais plantas de produção de celulose e também nos maiores conglomerados industriais brasileiros enquanto consumidores finais dessa solução. E o que a gente quer aqui é trazer para vocês e ter uma possibilidade de mostrar isso para os clientes de vocês, para mostrar que algo, né, que esteja alinhado com essa necessidade
ela possa acontecer de forma bastante sustentável, que a gente consegue, né, que nós, enquanto cadeia de suprimentos, nós consigamos levar para esses clientes, mostrar a esses clientes que o que pode ser feito, né? Como especialistas desse processo, nós que somos os responsáveis por levar isso, né? Muitas das vezes o cliente não nos demanda porque ele, na grande maioria das vezes, ele sequer consegue conceber que essa tecnologia existe, que existe essa possibilidade. E nós, enquanto profissionais, nós temos total condição de levar esse processo. Tá? Hoje nós vamos falar aqui, nessa webinar, nós vamos falar sobre a questão, qual que é o cenário que o processo de rastreabilidade ele está passando, qual que é o contexto que nós estamos inseridos, como que esse grande evento que já tem data e hora para acontecer, o Sunrise 2027, ele já está num processo de acontecer, então é muito importante que todos nós, que de alguma forma fazemos parte desse processo, estamos inseridos dentro da cadeia de suprimentos de embalagens, que todos nós tenhamos plena consciência que isso vai acontecer. Nós vamos falar sobre os códigos 2D e como que isso potencializa esse processo tanto de rastreabilidade como de marcação das caixas e como que essas caixas tornam-se ativos estratégicos dentro da cadeia produtiva, as questões relacionadas à individualização e personalização dessas embalagens como elemento de inteligência para esse processo e como que a gamificação ela se torna um importante elemento de marketing, né? Sem querer dar spoiler sobre isso, todos nós hoje temos um smartphone às mãos. E cada vez mais isso se torna uma importante ferramenta dentro desse processo de entender os hábitos de consumo. E as caixas de papelão, elas não ficam fora desse cenário, muito pelo contrário, elas se tornam um ativo estratégico para que isso aconteça. Vamos lá. Pessoal, conforme eu falei para vocês, trazendo aqui um conceito de uma, de uma contextualização, o que a gente consegue perceber de forma muito clara é que a GS1 um órgão, vamos falar assim, sem fins lucrativos, é uma entidade que tem como objetivo ela padronizar o processo é, de gestão desses códigos que são utilizados para identificação e rastreabilidade de informações que aparecem estampados nas embalagens no nosso dia a dia. Tá? Todo mundo certamente percebe a presença de códigos de barra. E o que acontece nesse grande evento que nós chamamos de Sunrise 2027 é justamente um processo claro de migração. Uma migração onde que nós vamos sair dos códigos unidimensionais, normalmente conhecidos ali como EAN, você já deve ter ouvido falar sobre isso, e a mudança disso, a substituição disso por códigos 2D, que na sua absoluta maioria das situações está traduzido por um código data matrix ou por um QR Code. Né? Muito provavelmente, todos nós que estamos aqui participando desse evento já tivemos contato com algum desses dois códigos, na grande maioria das vezes com os dois códigos, e é muito certo que todos nós já tenhamos, de alguma forma, feito a leitura de um QR Code com smartphone. O que muda, então, com o cenário, né, de mudança do código unidimensional para o código bidimensional? Nós conseguiremos ali levar para o consumidor uma quantidade muito maior do que os números que estão colocados naquele primeiro modelo. Então, num código 2D, certamente nós conseguiríamos levar informações sobre lote, sobre validade, número de série, certificações, até mesmo, por exemplo, um acesso uma landing page que consiga direcionar como que se faz o uso daquele determinado material. Como, por exemplo, se você comprar uma, uma, um pacote de parafusos ou uma caixa de sabonetes, por exemplo, você consegue ter ali direcionado todas essas informações que eu acabei de citar, e não somente uma informação que estaria relacionado ao nome comercial daquele produto. Então, assim, a riqueza de detalhes que isso traz para a gente é muito grande. Ao mesmo tempo, pessoal, eu preciso falar com vocês, a gente precisa ter essa clareza. Então, a caixa
de papelão, propriamente dito, que é o nosso grande objeto de estudo aqui hoje, ela deixa de ser, então, um fim da cadeia de suprimento e ela, na verdade, ela será, sem sombra de dúvidas, o início da experiência de utilização desse produto pelo usuário. Então, isso é de uma relevância muito grande, por isso da escolha desse tema e por isso de nós estarmos abordando isso aqui hoje. Nós temos, pois então, a necessidade, ou a clareza de entender que a caixa deixa de ser um simples invólucro para aquele produto e ela passa a ser um ativo estratégico na condução da experiência desse cliente, dessa jornada de experiência desse cliente que vai utilizar esse produto. E não só para o usuário, mas também para toda a cadeia de suprimentos. Isso eu falo, por exemplo, para o time de logística, isso fala para o time fiscal, isso fala para o time que cuida da armazenagem desses itens dentro dos almoxarifados e por assim por diante, nos supermercados, nos armazéns, nos atacadistas, esse contorno dessa informação, ela passa a fazer parte de uma obrigatoriedade. Esse Sunrise 2027 é algo que já está desenhado, que já está configurado e que vai acontecer. Muitas das empresas, né, têm nos procurado, e a gente tem acompanhado isso de forma muito intensa. Existe, pois, então, uma preocupação de como que nós vamos conseguir, então, fazer essa adequação. Só para que a gente possa pensar, hoje, então, a gente consegue pensar que o cliente consegue comprar uma caixa, uma embalagem, nela ali vem impresso um código de barra, e aquele código de barra ele vai ter ali 13 dígitos, ou 14 dígitos, ou 18 dígitos, que vai informar que aquele produto é o produto XPTO de uma determinada companhia. E ponto final. É uma informação estática, uma informação limpa e uma informação absolutamente fria. Ele faz menção única e exclusivamente ao processo de identificação daquele material. Mas veja bem, se o cenário ele vai mudar a ponto de ter nele impresso dados sobre o produto, tais como validade, número de série, número de lote, essa informação, então, que era uma informação estática, uma informação onde que da caixa número 1 até a caixa 5.480.000 era a mesma informação impressa, existe claramente uma demanda de fazer com que essa informação ela seja alterada, ela seja atualizada a cada uma dessas caixas, ou pelo menos a cada um desses lotes de caixa, que certamente haverá de estar vinculado ao lote do produto. Opa, então nós temos aqui uma mudança muito relevante. Esse cenário onde que nós tínhamos então um conjunto de impressões estáticas, fixas e definidas daquilo que estava impresso, podia-se dizer que era quase que uma caixa dedicada ou um código dedicado a cada SKU, a cada produto. Nós passamos então a entender que nós teremos no mínimo um código a cada lote. Quiçá, nós vamos falar sobre isso, um código para cada uma das caixas. Esse é o cenário, esse é o contexto que nos leva, que nos trouxe a falar com você sobre esse tema. Aqui nós temos, então, claramente colocado essa evolução. Então, nós tivemos já, o ano passado, no início desse ano, quando um código de barra convencional, esse código de barra padrão que nós conhecemos, ele completou 50 anos. 50 anos de existência. Já que no Brasil a gente tem um pouco menos do que isso, mas enfim, a criação do código, 50 anos de existência. Então, realmente, nós entendemos que no mundo absolutamente digitalizado como nós vivemos hoje, né, com a velocidade, com as tecnologias que se aprimoram dia após dia, ter algo que foi criado há tanto tempo atrás realmente começa a não fazer mais tanto sentido. Existem coisas mais legais. Então, dentro desse cenário, dentro dessa estrutura, né, de evolução gradativa das coisas, nós estamos entendendo que o padrão há de mudar. E a grande vedete, que é sair, por assim dizer, do código 1D, é migrar isso para uma situação do código 2D. Por hora, o que nós temos a fazer é muito de agradecer por tudo aquilo que o código unidimensional
conseguiu agregar para a gente. Foi ele que, certamente, potencializou todo o processo de automação comercial, por exemplo. Por que não automação da parte de informações industriais? Muitos e muitos processos, eles evoluíram a partir dessa possibilidade de automação. Mas obrigado, né? Até aqui foi tudo muito bom, descanse em paz. Nós temos que seguir e seguir trazendo isso para uma realidade mais moderna e mais completa, por assim dizer. Dentro disso, nós temos o Data Matrix, onde que a gente tem uma possibilidade de utilização, principalmente quando nós precisamos ter um armazenamento de códigos mais complexos. Nós fazemos isso geralmente dentro de um ambiente industrial. Tá? Então, quando nós temos peças que se são intercambiáveis, por exemplo, uma peça de um automóvel sendo fabricada em um determinado ponto e sendo direcionada para ser montada em uma montadora em outro país. Uma das formas de ter essa intercambiabilidade dessas peças ou dessa conectividade interprocesso é a utilização do data matrix. Uma das características desse processo é a necessidade, por exemplo, de um sistema específico para leitura. Não são todos os celulares, por exemplo, que estão prontos e habilitados para fazer uma leitura de um data matrix. Então, por isso, ele está muito inserido dentro do ambiente industrial. Mas muito importante e certamente haverá de ser cada vez mais utilizado. Outro código bidimensional que nós temos é o já popular, por assim dizer, o nosso QR Code. Né? O que nós vivenciamos hoje é uma realidade onde que o QR Code faz parte da nossa realidade, né? Quando a gente pensa que nós vamos participar de uma promoção ou que nós queremos ter o acesso a um cardápio no restaurante, já é comum que você chegue ao restaurante, encontre ali um mini totem, onde que você pega aquele mini totem, escaneia com o seu celular e ali você tem acesso a todo o cardápio daquele local, daquele restaurante, daquela lanchonete, enfim. Isso já é algo que faz parte da nossa realidade. E o que que junto com essa realidade ela vai trazer? Aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, que a partir então do processo de escanear um QR Code como esse, por exemplo, em um determinado centro comercial, no caixa você teria ali, pois então, a possibilidade de checar se aquele produto está dentro da validade ou fora da validade. Estamos aqui então falando que nunca mais haveria, pois então, a possibilidade de nós, enquanto consumidores finais, entenderem que passar ali numa situação desapercebido e levar um produto fora da validade para casa. Essa informação poderá ser checada absolutamente ali no caixa, no momento do checkout dessa mercadoria, você já consegue fazer a leitura desse processo. Mas, evidentemente, isso não se limita a somente isso. Nós temos ali, pois, então, a possibilidade de ter a construção por exemplo, de um registro de recall. Aquele material, por um motivo qualquer, a gente passou por isso há pouco tempo atrás, com a questão da contaminação das bebidas, nós passamos por isso em situações onde que um determinado componente de um determinado produto, ele fica ali fora de uma especificação e o fornecedor tem, pois, então, que convocar esse mercado a devolver esse material. Com um QR Code, como essa informação ela passa a ser unificada, ela passa a ser individualizada a cada lote, nós conseguiríamos, pois, então, ter um super cadastro de recall que a hora que você passasse a um checkout, seja de um supermercado, seja de uma loja de bricolagem ou qualquer outro ponto de checkout desse material, você conseguiria ali ter, então, essas informações a respeito disso. O fato é, pessoal, que nós, com um QR Code, nós conseguimos levar muito mais informações do que um código dimensional. Ao mesmo tempo que nós conseguimos ter ali a possibilidade de criar programas de fidelidade, de levar informações, por exemplo, como as questões de uma pegada de carbono de um determinado material. O fato é que nós conseguimos levar informações para os nossos clientes nos mais diversos níveis.
Isso desde o consumidor final, na nossa casa, ali, enquanto consumidor de um determinado item, mas todos os stakeholders que fazem parte do ecossistema dos nossos clientes, absolutamente todos. Isso pode ser através de uma, isso pode ser através de uma informação sobre composição, uma informação nutricional, onde e quando a madeira que foi utilizada na fabricação daquela caixa, isso pensando na indústria de papel e celulose propriamente dito, de onde que foi extraído aquele material. Nós conseguiríamos, pois, então, levantar informações a respeito das certificações ou as questões regulatórias às quais esse material, essa caixa, ela está inserida, ou que ela está certificada, ou que ela está apta para ser utilizada. O fato é que nós precisamos ter essa clareza que existe uma revolução na utilização dos códigos bidimensionais. Né? Eu trago aqui um exemplo, e o brasileiro, né, aderiu a isso de uma forma absolutamente intensa. Eu falo brasileiro, mas pode-se dizer o mundo. É a questão do QR Code como forma de fazer pagamentos. A gente percebe isso claramente na China, a gente percebe no Brasil, percebe na Europa, onde que isso já se tornou um hábito de utilização. Então, cada vez mais, a tecnologia por si só, ela já conta com aderência da população, ela já conta como uma real possibilidade de utilização. Assim sendo, diante desse cenário, o que nos resta a fazer e que nos resta a entender é como que a indústria de papel e celulose consegue cooperar com o mercado como um todo para que isso se torne cada vez mais uma possibilidade. Como que nós podemos cooperar para que tenhamos embalagens cada vez mais inteligentes e cada vez mais alinhadas com esse atual cenário que está sendo construído, dessa revolução que está acontecendo. Fica muito claro que quando a gente, quando a gente pega, pois então, uma embalagem, e dentre elas nós conseguimos entender que ela não é mais um lote, ela é um conjunto de iguais, nós podemos, pois então, perceber que essa embalagem ela pode ser trazida para um ambiente dela ser única, dela ser verdadeiramente um indivíduo único dentro desse processo. E essa individualização ela traz um impacto sem precedentes na indústria. Ela traz um impacto sem precedentes no nível de rastreabilidade que nós conseguimos fazer. Vocês conseguem perceber, pois então, que a partir do momento que nós temos a possibilidade de gerar códigos únicos, nós não mais temos a necessidade de ter uma leitura ou de uma identificação que ela é um lote que tem alguns milhões de indivíduos. Muito pelo contrário, nós conseguimos trazer isso dentro de uma possibilidade onde que cada uma das embalagens ou cada um daqueles invólucros, eles passam a ser absolutamente únicos. E essa unicidade, essa individualização dessas caixas, ela potencializa de sobremaneira o processo de rastreabilidade. Isso faz com que a rastreabilidade ela deixe de ser apenas um processo que é para atender uma legislação, mas ela passa a ser um ativo estratégico para a indústria como um todo. E esse talvez seja a espinha dorsal desse webinar aqui hoje com vocês. É trazer para vocês a possibilidade de monitorar de forma individual cada um daqueles indivíduos que eventualmente sejam marcados. Isso traz uma possibilidade muito grande, tal como, por exemplo, entender e monitorar os hábitos de consumo de um determinado consumidor, ao mesmo tempo que gerar campanhas que tragam engajamento, recompensas ou mesmo sistemas de cashback. O fato é, pessoal, se eu pudesse assim traduzir para vocês, está nessa última frase. Nós estamos então no momento onde que cada embalagem ela pode falar. E cada uma dessas embalagens pode ser uma história diferente com essa construção
dessa embalagem única. Eu não sei se eu me faço entender, e evidentemente eu vou me esforçar para isso, mas nós podemos hoje, pessoal, especialmente os colegas que estão acompanhando, que fazem parte da indústria de convertedores, nós podemos ter ali então que cada caixa tem uma informação que coloque-a na condição de ser uma caixa única em todo o seu ecossistema de produção. Isso é uma possibilidade muito interessante, muito relevante que nós temos, realmente de levar para o cliente da indústria, por assim dizer, uma possibilidade singular de rastreabilidade e de vincular essa caixa aos seus produtos. Ou seja, se cada caixa, a partir do momento que cada caixa ela tem um número único e sequencial, nós conseguimos, pois então, fazer com que saibamos o que está dentro dessa caixa. E isso permite, conforme nós já falamos, né, de uma forma já bastante elucidativa, nós podemos ter ali, então, a possibilidade de rastrear cada um dos indivíduos que foram fabricados da sua mais. Os recalls eles seriam tais assim como um recall cirúrgico. Não seria, pois, então, um entendimento global que tudo ali seria um indivíduo, um bloco único. Não, a gente tem a possibilidade de trazer verdadeiramente a unificação desse processo. Então, a possibilidade, a realidade que nós estamos aqui propondo é que nós tenhamos caixas que consigam contar a história, que ela consiga traduzir realmente um pacote de informações que faça necessário, que se faça útil para o processo de rastreabilidade, mas não só para o tema rastreabilidade, mas também para o marketing e para esse monitoramento de hábitos de consumo. Eu trago aqui para que a gente possa elucidar um case de sucesso, né? Assim, para mim, e não só para mim, a hora que a gente estuda sobre o que esse processo conseguiu agregar para a indústria, é um exemplo que pode traduzir de forma singular essa questão de monitorar a inteligência de consumo e de como que nós conseguimos trazer um processo de individualização de cada um daqueles itens que foram produzidos. Eu vou falar para vocês do projeto Zé Derive, que foi idealizado pela Bembev. A Bembev é a empresa, vamos falar assim, a holding, que é dona da Ambev aqui no Brasil, onde que foi criado um programa onde que cada consumidor, ao tomar um determinado produto dessa companhia, ele consegue fazer o escaneamento único dessa garrafa de bebida, e a partir daquele momento ele consegue ter ali, ao somar esses pontos, ele consegue, pois então, fazer um acúmulo de pontos e resgatar esses pontos na aquisição de novas garrafas dessa bebida. Isso quando a gente pensa numa, numa estratégia de aumento de consumo. É fantástico, porque você consegue, né, aumentar e engajar o seu consumidor para buscar mais daqueles itens e, consequentemente, ter ali um retorno a partir daquele processo de gamificação. Mas ele não se limita a esse processo. A partir do momento que nós estamos fazendo com que o consumidor faça o processo de escaneamento daquele código, nós temos a possibilidade de entender quando, onde e a periodicidade que esse determinado, que essa persona que está fazendo a participação desse processo de coleta dessas informações, é como que essa persona, qual que é o hábito de consumo dessa persona. E, consequentemente, o que a gente começa, pois, então, a perceber é que o código 2D ele pode ser um importante aliado no processo de relacionamento, de entendimento do hábito de consumo dessa pessoa. E, consequentemente, ele se torna um CRM invisível e faz com que a embalagem ela se torne mais um canal de marketing dentro desse processo. Eu vou mostrar para vocês como que se deu essa campanha, como que nós, enquanto empresa, conseguimos cooperar com a Bembev, consequentemente com a Bev aqui no Brasil nesse processo.
E logo na sequência eu vou mostrar para vocês também, agora não mais codificando a questão das folhas de cerveja, mas também a possibilidade que nós temos de fazer impressões em muito alta, em ultra alta velocidade, que é um grande advento que nós temos para conseguir viabilizar esse processo. Acompanhe comigo. Então, a promoção que nós estamos falando é essa, é a promoção que tem na Brahma. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. O fato é que dentro de cada uma dessas folhas existe um QR Code. Esse QR Code é único, ou seja, são gravados milhares de QR Codes todos os dias. Cada um desses QR Codes eles são únicos. Tá? Então, esse ponto é um ponto super importante, que a gente imagina que é uma replicação do mesmo QR Code. Não. Cada um desses QR Codes ele tem nele inserido um determinado número, um determinado valor, é um número único que faz com que cada tampa dessa ela seja uma tampa única. E essa é justamente um pilar do que nós estamos aqui hoje apresentando para vocês, que é esse processo de individualização das nossas embalagens. Cada uma dessas folhas ela se torna única. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. A tecnologia que nós utilizamos nesse processo é um processo de codificação com tecnologia laser, ou seja, uma tecnologia limpa, uma tecnologia sem contato. Eu vou mostrar aqui para vocês esse processo acontecendo. Essa marcação está acontecendo a 2.500 folhas a cada minuto, tá? Para que vocês possam entender a velocidade com que nós conseguimos chegar. Esse é um processo de produção de rolhas. Cada uma dessas folhas elas são impressas, conforme vocês conseguem visualizar. Elas são decodificadas e validadas dentro de um website, para que aquela promoção ela só consiga operar com códigos que foram devidamente impressos e validados pelo sistema. Todo esse processo acontece de forma automática, tá, pessoal? Eu avanço aqui mais um pouco e mostro para vocês um outro processo de codificação em alta velocidade. Aqui nós estamos codificando em um filme, tá? Um filme de papel, onde que nós conseguimos chegar à impressão, acreditem, de até 1.000 metros a cada minuto. Então, isso para o processo de convertedores que precisam de altas velocidades, nós conseguimos entregar velocidades que são verdadeiramente surpreendentes. Observe, nesse processo, pessoal, que eu mostrei para vocês, o que nós conseguimos mostrar na prática é que nós temos a condição, as condições necessárias para conseguir entregar 100 QR codes impressos a cada segundo, 100 QR codes diferentes, evidentemente, a cada segundo. É um número bastante expressivo, são equipamentos, nós somos distribuidores da Max aqui no Brasil, e é justamente essa tecnologia que nós acreditamos que faz todo sentido dentro desse processo disso tudo que nós estamos falando para vocês. Entendendo, pois, então, que o setor de papel e celulose, especialmente naqueles setores que lidam com convertedores, é que justamente nesse processo Sunrise 2027, nós certamente começaremos a ter uma demanda
de fazer codificações ou de fazer marcações que estejam alinhados com todos esses preceitos ou todos esses pilares conceituais que nós falamos anteriormente com vocês. O que nós percebemos é que isso trará, de certa forma, uma mudança, ou potencialmente traz uma mudança para os fabricantes de caixa. Porque o que nós percebemos, e temos algumas características, alguns dados de um cenário que nós vivenciamos hoje no Brasil, que nós temos a entrada de algo como 20 mil impressoras que chegam no Brasil todos os anos para fazer esse processo de marcação, tal como eu mostrei ali para vocês. A grande questão é que essas impressoras, ou elas são impressoras que fazem impressão com tinta, direto sobre a caixa, que já é um passo bastante relevante, ou são sistemas onde que se faz a aplicação dessa informação em uma etiqueta. Essa etiqueta pode ser de papel, pode ser de BOPP, pode ser de nylon. Isso é aplicado sobre a caixa e ali começa a ter ali então alguns elementos ou algumas condições que nós entendemos ser efeitos colaterais. Essa etiqueta, ela pode ser removida da caixa. A partir do momento que isso acontece, toda aquela estrutura de rastreabilidade, como um passe de mágica, ela desaparece. Essas etiquetas podem ser falsificadas, elas podem ser removidas de forma intencional ou não intencional dentro do processo. As, as, a etiqueta propriamente dito é um contaminante, quando nós estamos falando de etiquetas de BOPP, ela é um contaminante do processo de reciclagem da caixa. Então, esse contexto e essa situação que nós vivenciamos hoje, ela é por si só desafiadora. E a nossa proposta é realmente de trazer ali uma possibilidade ou uma alternativa a esses efeitos que nós entendemos serem maléficos para o processo de identificação das caixas. E esse, pois então, é o ponto onde que faz todo sentido o título que nós demos para esse webinar da construção de caixas inteligentes. A nossa lógica consiste em fazer uma caixa com um tratamento superficial que faça com que essa caixa não demande a utilização de tintas, a utilização de etiquetas, que essa caixa, a gravação que seja feita nela, seja feita de forma absolutamente legível. Esse sistema ele não suporta falha, não faz sentido que a gente construa todo esse arcabouço que nós acabamos de falar e na hora que você chegar ao supermercado, o código não lê. Nós deparamos com isso hoje, só que hoje é um código de 13 dígitos. O que a operadora de caixa faz? Ela pega o material, consulta aquele negócio e digita ali no terminal dela o código de barra. Na hora que nós estivermos trabalhando com códigos bidimensionais, isso não há como, não tem como isso existir, não tem como você digitar aquelas informações que estão ali. Então, a demanda de acuracidade desse código ela vai subir vários níveis em relação àquilo que nós temos hoje. Precisa ler e precisa ler muito bem. No vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente da Maxa fala sobre isso. Uma das coisas que nós buscamos é uma etiqueta ou uma codificação que não suporte ou que não tenha falhas, que seja a prova de falhas. E quando a gente pensa, pois então, o que a gente poderia fazer para que isso acontecesse? O laser é, sem dúvida, uma resposta bastante natural para esse processo. O que nós percebemos, de sobremaneira, é que o papel por si só, sem o devido tratamento, ele não consegue fazer essa marcação. Quando o laser interage com o papel não tratado, o que a gente percebe é somente ali uma marcação que é visível, mas ela não apresenta o contraste e a legibilidade que os sistemas atualmente instalados pelo mundo exigem para fazer a confirmação da leitura. Diante dessa situação, o que nós, Betim Química, fizemos foi o desenvolvimento de um primer, o qual nós conseguimos fazer a aplicação desse primer na superfície do papel, sem provocar nenhuma alteração de cor ou mesmo alteração de composição
ou qualquer coisa que venha a prejudicar a qualidade e qualificação desse papel, mas que, ao mesmo tempo, esse primer consegue ativar ou ser ativado por um raio laser convencional, um raio laser do tipo CO2, bastante padronizado e muito disponível nas principais indústrias brasileiras, fazendo com que consigamos, pois então, fazer o processo de marcação. E essa possibilidade de construção dessa embalagem inteligente passa justamente por conseguir fazer com que essa embalagem seja suscetível a uma tecnologia de gravação inteligente. Quando a gente parte para a utilização dessa tecnologia, a utilização desse processo, desse primer, o que nós estamos buscando agregar nesse processo é a redução, a remoção de uma etiqueta, a remoção de um ribbon, a remoção de um elemento que potencialmente contamina a reciclagem do papel. É uma situação onde que existem falhas de impressão quando isso é feito com outras tecnologias, tais como jato de tinta, que você pode ter um desvio, que você pode ter uma falha, que você pode ter uma gravação que não seja reconhecida. Esse processo de remoção intencional ou não intencional dessa etiqueta, o fato é que nós entendemos que a utilização dessa tecnologia ela consegue corrigir essas deficiências ou esses efeitos colaterais. Eu tenho aqui para vocês nesse vídeo para que vocês possam visualizar na prática o que eu estou falando. Essa é uma impressão sem o primer. Logo na sequência, nós vamos passar uma caixa que tem a presença desse primer. Observe. E dentro dessa construção, conforme vocês puderam visualizar, nós conseguimos trazer a construção de logomarcas, a construção de códigos, a construção de dados variáveis, ou seja, muitas das vezes aquele cliente que tem que ter vários SKUs de caixa, que estão ali, tantos quantos são os SKUs de produtos dele, com essa tecnologia, ele poderia, pois, ter somente caixas sem a presença dessas informações e as informações serem impressas diretamente na linha desse cliente. Mas vocês me perguntam quais são as vantagens, pois então, para a indústria de papel e celulose com essa utilização? Primeiro, é a nossa função de, como gestores da tecnologia, de entendedores como autoridades em papel e celulose, é de informar ao mercado que essa tecnologia existe. Esse talvez fosse o ponto mais importante, e se hoje eu conseguir passar isso para vocês, eu certamente estarei com o meu objetivo alcançado. Mas, evidentemente, que não se limita a isso. Não, nós não estamos aqui num processo claro de um processo de viabilizar uma tecnologia porque ela é melhor. Como eu falei para vocês, grande parte da indústria compram equipamentos e mensalmente tem que ter ali a utilização de insumos para esse processo. A nossa proposta não é senão outra, fazer com que a utilização de um material funcional como esse que eu mostrei para vocês, e continuarei mostrando aqui, a utilização de um material tratado como esse é que ele custe mais caro. Exista um processo natural de se agregar valor na disponibilização dessa tecnologia. Eu quero com isso dizer que a utilização de uma tecnologia como essa haverá de fazer com que haja um sobrepreço, um incremento de preço no material que é hoje comercializado. Mas de onde que surge o dinheiro para se pagar esse processo? Né? O dinheiro ele não pode ser feito, a melhoria ela não pode ser feita com o aumento do custo da embalagem. A nossa proposta não é senão outra, entender e mostrar para o cliente que aquilo que ele gasta com etiqueta, que aquilo que ele gasta com ribbon, com tinta, com tempos de paradas, com falhas, com retrabalhos, com recalls, esse dinheiro que é gasto com esse ecossistema de consumíveis, ele seja parte dele integrado dentro da usina, dentro da unidade dos convertedores ou da indústria de papel e celulose.
Essa é a nossa proposta. É fazer com que vocês da indústria de papel e celulose, eu vou me incluir dentro desse processo, que nós da indústria de papel e celulose, que nós tenhamos um produto com valor agregado mais alto, justamente para conseguir entregar para esse segmento uma embalagem mais inteligente e muito mais pronta e preparada para essa tecnologia. Vocês observem nesse vídeo, nesse ponto, a qualidade de impressão que nós conseguimos fazer. E um ponto super importante que eu vejo, pessoal, é essa possibilidade da impressão do código de barra no sentido do movimento. Fazer um código de barras vertical como esse que está colocado nesta imagem é algo absolutamente complexo de se fazer utilizando sistemas de tinta, porque lá nós trabalhamos com nozzles ou vamos falar assim, pontos de impressão, seja por tinta ou seja por ribbon. O que acontece é que se um desses pontos, por motivo qualquer, ele falhar, esse código de barra como um todo, ele se torna não legível. E isso é um prejuízo muito grande para o processo. Imagina um data matrix da complexidade como essa que vocês estão vendo. Qualquer uma dessas linhas que porventura forem suprimidas por uma questão de qualidade de impressão, o processo de leitura estará absolutamente comprometido. As possibilidades que nós temos, deixa eu só trocar aqui para uma caneta para marcar para vocês, o que nós temos na construção disso aqui, pessoal, nós conseguimos, pois então, trabalhar em algumas situações com níveis de cinza, com escalas degradê de tão preciso que é esse processo. A legibilidade e qualidade, seja de uma logomarca, seja de um dado variável, seja de um código unidirecional ou de um código bidimensional como esse que foi colocado, nos traz para uma condição de excelência. E isso é o que justamente o que o mercado como um todo haverá de precisar dentro desse novo cenário onde que nós temos que fazer impressões que levem uma quantidade de informações muito maior do que aquilo que foi carregado nos códigos unidirecionais. Chego, pois, então, ao final dessa minha apresentação. Certamente colocarei ali um tempo para que vocês possam fazer perguntas, mas eu quero muito trazer para vocês um convite. Um convite de fazer com que nós, do setor de papel e celulose, sejamos protagonistas desse processo, dessa revolução que está acontecendo. De fazer com que o papel, que o papelão, que o material produzido por nós ele tenha um padrão de excelência na rastreabilidade. E, consequentemente, isso é um desafio que eu coloco para toda a associação, para todos vocês que estão aqui colocados. Uma embalagem inteligente, ela começa desde a concepção, desde da formatação da fibra dessa caixa, mas que ela tem um passo importante, que é a utilização desse primer para fazer com que ela se torne uma embalagem inteligente, para fazer com que ela se torne ali um ativo estratégico das companhias brasileiras que está do mundo. E nós temos uma oportunidade singular de sermos os protagonistas desse processo. Tá? Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos vocês, de acompanhar até esse momento. Eu espero que esse tema que foi colocado ele faça sentido para cada um de vocês, para que isso seja de forma incansável apresentado para os clientes de vocês, que isso seja tra tratado dentro de um universo de possibilidades para soluções. Porque a demanda para isso é muito clara, essa demanda existe cada vez mais. Nesses próximos meses, ela haverá de sofrer um incremento e que nós estejamos todos preparados e conscientes desse processo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aí a Mayra. Se puder, né, trazer alguma pergunta, alguma coisa, me coloco aqui à disposição para esse processo. Obrigado. Muito obrigada, viu, Rafael? Pessoal, agora vamos abrir para vocês perguntarem. Inclusive, Rafael, já a Paula colocou aqui uma pergunta no chat para você. Enquanto a gente vai comentando sobre as perguntas, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês uma pesquisa rápida, tá bom? Eu peço que todos, se puderem, respondam ela, que é muito importante para a gente, para ter esse retorno de vocês quanto os nossos webinars, tá bom? A primeira pergunta seria, se você pudesse comentar, Rafael, qual o impacto dessa inovação diante da logística reversa?
Isso, fantástico, fantástico. Muito boa pergunta. Nós percebemos claramente na indústria de bebidas, especialmente de latas na Europa. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma força muito grande de reciclar materiais. Então, latas de alumínio, por exemplo, é algo que nós reciclamos. O que está sendo feito, especialmente na Europa, especialmente na Alemanha, é um processo onde que não basta que eu faça a reciclagem, eu preciso ter um monitoramento de quanto das minhas embalagens estão sendo recicladas. A partir do momento que você tem, pois então, a possibilidade de fazer com que cada embalagem se torne única, nesse processo de reciclagem eu consigo fazer a leitura e identificar de cada um dos fornecedores, de cada um dos fabricantes, convertedores ou consumidores finais, qual que é o percentual dessas embalagens que estão sendo recicladas, que foram originadas no meu processo. Eu quero com isso dizer que essa tecnologia ela permite de sobremaneira que você consiga não só reciclar, mas saber exatamente o percentual das suas embalagens que estão sendo recicladas. E mais do que isso, entender onde que elas estão sendo recicladas. Se eu tenho uma planta aqui, eu falo nesse momento de Contagem, Minas Gerais. E se eu quiser saber onde que essa minha embalagem está sendo utilizada, onde que ela está sendo reciclada, essa cadeia de informação do processo de reciclagem, ela pode me dar informações extremamente importantes a ponto de entender que existem determinadas regiões que não existe reciclagem do meu material e que, consequentemente, existem venda. O que está sendo feito com essa minha embalagem? Não valeria a pena nós montarmos naquela região um determinado centro de coleta e de logística reversa dessas embalagens? Então, assim, é por isso do tema de ser um conceito de embalagens inteligentes. A partir do momento que ela tem um CPF, nós conseguimos extrapolar aquelas informações, aqueles dados de sobremaneira. Tá? Espero ter respondido. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Paulo, pela pergunta. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, o chat está aqui aberto para vocês. Se vocês quiserem também abrir o microfone e falar com o Rafael, a gente tem um tempinho restante. E para lembrar vocês também, quem ainda não respondeu a pergunta, por favor, pessoal, respondam. É muito importante para a gente saber a opinião de vocês para trazer próximos webinars. Alô, Rafael, tá me ouvindo? Olá, bom dia, estou ouvindo bem, perfeito. Aqui é Luiz Barbante, da Progenet Engenharia, Rafael. Nosso escritório é um escritório que trabalha com tecnologia de reciclagem também, né? E nossa unidade nós temos uma unidade bem próxima ao Allianz Parque, Certo. que ali na Pompeia, em São Paulo. E hoje nós temos um projeto do metrô que está chegando na região. Imagino que deve demorar ainda um ano e pouco. Mas nós já temos um problema de acúmulo de produtos, de embalagens, muito grave ali na região quando tem shows. E eu não sei se você conhece essa região ou não. Sim, eu É, conheço, e isso é um problema global, tá? Se vocês tiveram Fórmula 1 aí nesse final de semana, no entorno absolutamente exato. sujo. Exato. Então, acredito que essa tua solução, já conversei com Heineken, conversei com várias outras empresas que trabalham com produtos desse tipo e embalagens, e acredito que essa tecnologia pode ser aplicada para eles, né? Sim, Para poder sim. rastrear, e como você mesmo falou. Então, eu gostaria de ter uma próxima conversa com você para tratar desse assunto e ver como que a gente pode fazer essa colaboração para que a gente possa mitigar esse tipo de prejuízo à sociedade. Eu não consegui achar o teu contato. Acabei Vou de fazer disponibilizar. um convite no LinkedIn, mas... Perfeito, ótimo, excelente. Eu te aceitarei lá. Eu vou disponibilizar aqui para vocês, pessoal. Tá, Ah, aqui tem o meu maravilha. telefone e o meu e-mail, tá? Fiquem à vontade com isso. O canal do LinkedIn é um canal importante também, tá? Fiquem à vontade por quaisquer desses canais, certamente eu teria ali a condição de falar com você. Luiz, e o que você falou faz todo sentido. É justamente nesse caminho que a gente percebe que está acontecendo na Europa e eu ficarei muito contente se nós formos os vetores de trazer isso, de fazer com que isso aconteça
aqui no Brasil também. Tá? Isso se aplica de forma singular às questões de embalagens, às questões de reciclagem, como muito bem foi colocado pela Paula, faz todo sentido para a gente e pode estar certo que nós iremos desenvolver esse tema de forma conjunta. Tá? Obrigado pela sua oportunidade. Eu agradeço, acho que é uma oportunidade importante até para ser um case e ser replicado em outras situações também, né? Isso aí Sim, está alinhado com os objetivos da BTCP, com os nossos, o que eu estou vendo com o de vocês também, e com certeza com as empresas produtoras de embalagem também, porque elas não têm prazer em ter esse tipo de situação que ocorre nesses grandes eventos, né? E São Paulo está se tornando cada exatamente. vez mais a casa de eventos e isso tem prejudicado bastante, não só aqui no nosso entorno, mas também em outras situações. Então, agradeço muito, Rafael. Eu vou Agradeço fazer um enormemente, Luiz. convite para Obrigado. você, vou Isso. te procurar no LinkedIn e no WhatsApp também, e a gente continua com esse projeto. Perfeito. Obrigado por isso. Tá? Seguiremos. Obrigado. Pessoal, aproveitando também esse momento de LinkedIn, está disponibilizado na plataforma para vocês acessarem o certificado de participação desse webinar. Vocês podem compartilhar diretamente no LinkedIn de vocês, se quiserem marcar a Betim também, se quiserem marcar a Universidade Setorial BTCP, fiquem à vontade. Pessoal, estamos já chegando nos minutos finais da nosso webinar. Alguém gostaria de falar mais alguma pergunta, algum elogio, sugestão? Bom, quero agradecer a participação de cada um de vocês aqui nesse webinar, agradecer o Rafael por esse momento, compartilhar todo esse conhecimento, essas novas informações e toda a questão do debate. Muito obrigada, viu, Rafael? Disponha sempre. Estamos juntos, sempre juntos com vocês. Obrigado. Muito obrigada.